aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Galera, sexta-feira muito quente, né, pro Vasco. 3 contratações, Vasco fecha com Kehler, né, para ser reserva do Léo Jardim, fechamos com Vitor Luiz também para ser reserva do Piton, e um reforço ali pro meu campo, né, camisa 5, pode ser camisa 8 também, né, o Galdames, Pablo Galdames, jogador chileno, que atualmente estava no Genoa, né, aparentemente está vindo pro Vasco já na semana que vem para assinar contrato, fazer exames médicos, né, mas acho que a gente tem alguns fenômenos em relação à exigência do torcedor para essas contratações. Eu vou falar um pouquinho sobre delas já, né? Também vou falar um pouquinho sobre as características desses jogadores. Então vou tentar fazer um vídeo um pouco mais assim, análise sobre o que eu sinto no termômetro da torcida vascaína, né? Eu que faço muitas lives, então eu vejo o que o torcedor quer, o que o torcedor reclama, o que o torcedor não quer. Então vamos lá, mas antes eu vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal Complexo Vascaíno, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Então vamos lá, rapaziada, pro intuito do vídeo, né? 3 contratações no dia de hoje. E galera, antes de eu falar sobre os jogadores, cara, eu quero falar sobre outra coisa. Foram as vendas que o Vasco fez, né? O Vasco que vendeu o Marlon Gomes, o Gabriel Peck ali por 50 milhões de reais, né? Vendemos o Marlon Gomes por mais de 60 milhões de reais. Então foram vendas muito boas, acredito eu, pro Vasco, no quesito financeiro, né? E nesse momento que a gente tá vivendo, que a gente faz muitas exigências de contratações, a gente pensa o seguinte: pô, como assim, cara? Esse ano iria ter um aporte de 250 milhões de reais, o Vasco vende Marlon Gomes, o Vasco vende Peck, pô, tem que trazer um cara à altura no quesito financeiro, né? Não que o Vasco não tenha gastado com jogadores esse ano. A gente lembra que a gente já gastou com o João Vitor e gastamos com o Adson. O João Vitor 32 milhões e o Adson 26 milhões, né? Então já gastamos. Mas a gente quer, principalmente ali pro ataque, que chegue aquele cara, sabe? Um cara fenomenal. Um cara que chegue, coloque a camisa e destrua no nosso ataque. Eu também quero esse jogador, sabe? Muitos falam ali do Vasco contratar, não sei, o Roger Guedes, Vasco contratar o Michael, ou até ali no meio campo mesmo com o Edjar, né? Talvez um jogador que custe um valor e seja um jogador que cale a boca do torcedor. Pô, esse cara chegou chegando, tipo um jogador pra fechar aeroporto, estilo Payet, né? E isso ainda não aconteceu. Mas ao mesmo tempo que eu entendo o torcedor que faz essa crítica, cara, e eu acho que é natural, não se encaixa nessas contratações que a gente fez hoje. No meu ponto de vista, principalmente para 2 jogadores. Por quê, cara? Vamos lá, pegar o Vitor Luiz e pegar o Kehler. Os 2 jogadores, cara, eles estão chegando para compor o elenco do Vasco. Compor. A gente tem que pensar o seguinte: quem são os titulares dessas posições? A gente tem o Lucas Piton, né? Que no ano passado ele só não jogou um jogo do Campeonato Brasileiro por suspensão, somente um jogo. E o Léo Jardim, que agarrou todas as partidas que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. Ou seja, esses 2 jogadores que estão vindo, claramente eles sabem que eles estão vindo para ser reservas. E não é qualquer jogador que aceitaria vir pro Vasco para ser banco. Não é qualquer jogador. Então por que eles estão vindo? Porque são jogadores que não estão em alta. Mas nem por causa disso eu acho que não são opções ruins. O Vitor Luiz, falando dele agora, que estava no Coritiba, né, que foi rebaixado no ano passado, ele tem uma história no futebol brasileiro, já foi campeão de tudo, de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato do Brasil, ou seja, ele tem experiência, e apesar de ser um jogador novo, 30 anos, né, um jogador que eu acho que para ser reserva, ele entende muito bem porque ele tá vindo pro Vasco para ser reserva, né, porque ele não vem de temporadas recentes boas, né, inclusive foi rebaixado com o Coritiba na última temporada, então me agrada, cara, me agrada, porque ano passado a gente lembra que a gente tinha o Jefferson, do Atlético Goianiense, como reserva do Piton. E hoje a gente tem o Vitor Luiz. Vitor Luiz de time rebaixado, isso aqui, mas pô, é um cara que tem histórico em time grande. Beleza, que o cara foi rebaixado isso aqui, mas é um cara que tem títulos, é um cara que é acostumado a jogar em time de massa, sabe? Vem pra ser reserva de um cara que praticamente não sai. Então isso me deixa um pouco satisfeito. O mesmo eu digo sobre o Kehler, né? A gente lembra os reservas, né, que estavam aqui há pouco tempo agora, recentemente, né? A gente teve a experiência com o House. O House agarrando no Campeonato Carioca. Cara, pra mim, as 2 partidas do House foram muito fracas. Apesar do House não ter tomado gol contra o Boa Vista, achei que ele fez uma partida muito ruim. E o House ali contra o Sampaio Corrêa, cara, aí que ele crashou de vez. Teve uma falha bizarra, foi sair com a bola lá, errou. Então, cara, eu acho que pra
esses dois jogadores virem e serem reservas de jogadores que não saem, cara, eu acho que tá de bom tamanho. Tá vindo um cara que já jogou em grandes clubes, como o Botafogo, como o Palmeiras, que é o Vitor Ruiz, campeão de Libertadores, campeão disso aqui, pra ser reserva, e tá vindo um goleiro que teve bastante jogos, apesar de suas falhas, eu não tô passando pano, né? Agora falando sobre o Kever, ele teve falhas no Internacional, mas eu acho que o Kever tá acima de Alexander, e eu acho que o Kever tá acima do Raus, cara. Então, eu gostei, cara. Se for perguntar pra mim, pô, Fábio, você gostou? Eu entendo o raciocínio. Pra compor o elenco, eu achei ok. Eu achei bom. Tranquilo? E agora, rapaziada, chegando pra terceira contratação, né, do dia de hoje, a gente fala sobre o Pablo, o Galdamez, né, jogador chileno, que é um jogador que foi pra Itália, né, logo depois de sair da Argentina, ele não conseguiu atuar bem. Na Itália ele estava no Genoa, né? Ele foi emprestado para o Cremonese e lá definitivamente ele não conseguiu ter um bom progresso, né, no futebol dele. Jogador que se destacou muito em 2011, né? 2021, desculpa. 2021 com a camisa do Vélez, né? Onde ele jogou muito bem. Pela pesquisa que eu fiz, é um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem uma boa interceptação também, defensiva, e ele consegue fazer tanto camisa 5, né, como primeiro volante, como camisa 8 também, como segundo volante. Então, é um jogador que, pelo ano de 2021, me agrada, mas eu entendo também que ele não vem em alta, né? Na Itália, infelizmente, ele não teve boas atuações, vamos dizer assim. Mas é aquilo, cara, a gente tem várias experiências de jogadores que não conseguem jogar bem lá fora e chegam aqui e conseguem ter boas atuações, né? Mas aí, agora voltando àquele assunto do começo do vídeo, né, cara, eu acho que o Vasco ainda precisa trazer esse cara fenomenal, esse cara fora da curva, cara. Tá precisando muito pelos valores, né? Eu repito mais uma vez, pela venda de Peck, pela venda de Marlon Gomes e também pela parte ali do aporte financeiro de 250 milhões, né? Eu acho que ainda não chegou esse jogador. Mas, repito mais uma vez, rapaziada, voltando ali para as contratações de Vitor Luiz e de Keylor, eles vêm para suprir a necessidade de posições que a gente precisa de reserva. E eu acho que defensivamente o Vasco tem um time muito bom, cara. Tá com um time muito bom e precisa melhorar no meio campo, precisa melhorar no ataque. Tranquilo? A gente tem a chegada aí do Galdamez, a gente tem a possível chegada do Sforza, né, nos próximos dias. E os Sforza a gente não tem vamos dizer assim, uma certeza, assim, mas pela entrevista que o Ramon Dias deu ontem, após o jogo contra o Madureira, aparentemente tá tudo certo, sim, entre o Vasco e entre o jogador, cara. O Ramon Dias deu muito a entender isso na entrevista que ele deu após a partida de ontem. Então, cara, rapaziada, eu acho que é mais ou menos isso. Eu continuo muito tocando nessa tecla que muitos tocam, né? Que o Vasco precisa trazer um cara muito bom, isso aqui, pelos valores. Mas eu entendo que talvez esse momento não precisasse disso ainda. Esse momento que eu digo é para essas posições, para ser reserva do Piton e para ser reserva do Léo Jardim. E o Galdamez ainda não é esse cara com esse valor absurdo que chega para destruir. E eu espero que esse jogador seja a ponta esquerda, né, cara? Acho que a gente precisa de um ponta esquerda bom, de jogador que entre muito decisivo e jogue muito bem. Na ponta direita, né, a gente tem o Adson, a gente não sabe como é que o Adson vai se comportar com a camisa do Vasco, se ele vai conseguir jogar bem, se ele não vai conseguir jogar bem. E é aquilo que eu sempre falo, que eu vou guardar o jogador entrar dentro de campo para mim ter uma crítica concreta sobre ele. Tranquilo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Acho que eu dei um resumo aí, mais ou menos, sobre as nossas contratações, sobre o nosso momento, né, de vendas também. E é mais ou menos isso. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e é nóis. Valeu, tamo junto.